Corretor, corretora, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do programa Corretor Colheitadeiro. Olha que nome lindo, Pedro. Corretor. Eu achei muito chique o nome, viu? Achei que encaixa bem. Cara, o que é o corretor colheitadeiro? É o corretor de sucesso. Qual que é a lei universal? Que ela é exata, ela não é teoria. É a lei da semeadura. Então, o corretor colheitadeira, Pedro, é aquele corretor que escolhe o solo fértil, o melhor solo, o terroir que é o melhor solo. Escolhe o solo fértil, planta a semente, cuida da plantação e colhe os melhores frutos. Escolher o solo fértil, gente, vocês estão aí olhando, assistindo, corretor de imóveis, corretora, não é só plantar semente. Eu vou plantar e vou colher. Se você plantar a semente em um solo que é rocha, você vai colher o quê? Não adianta. Se você plantar a semente num solo que não é fértil, não adianta. Então, escolhe o solo fértil, planta a semente, cuida da plantação e você vai colher os melhores frutos, como o meu amigo que está aqui do lado, que é um cara que tem método. Eu tive o privilégio de, inclusive, mentorar esse rapaz, ensinar algumas coisas para eles. A principal, Pedro, o resultado, que é aquilo que tem dentro do meu método, que é venda mensal e de forma previsível. Corretor que não vende todo mês e de forma previsível, a minha previsibilidade é 500 mil por mês. Todo mês vende 500 mil. A minha previsibilidade é 1 milhão. Todo mês vende 1 milhão. Corretor que não faz isso é porque não tem método, não tem processo. E eu tenho aqui um cara de sucesso, um desses corretores, que representa 1% dos corretores. E 1% dos corretores faz o resultado dos outros 99%. Para mim passar a bola para o Pedro, eu gostaria de falar um pouco dele. O Pedro é um cara que veio da locação, a maior parte do tempo dele. E quando eu conversei com o Pedro a primeira vez, eu falei assim, cara, você está no lugar errado, você está no ambiente errado, você é um cara que pode ganhar dinheiro, porque a locação não vai te dar o dinheiro que as vendas te dão. Nada contra a locação, tá? Porque a locação também dá dinheiro. Mas o Pedro era um cara comercial e eu percebi isso, falei, vamos para as vendas. E eu falei, te dou duas opções, gerente de locação ou corretor de imóveis, e você explodir nessa profissão. E o Pedro largou a gerência de locação, que ele tinha possibilidade, para encarar o desafio de corretor de imóveis. O Pedro foi lá e aplicou os métodos. Ele foi disciplinado. Ele teve disposição para fazer o que tinha que ser feito. Foi determinado. Um cara que entregou tudo que ele podia entregar. E o que aconteceu? Mais de 2 milhões no primeiro mês como corretor de imóveis. Uma joia rara, que precisava ser lapidada. Mas 2 milhões, uma cobertura no primeiro mês como corretor de imóveis. E hoje é gerente da maior equipe de corretores do estado do Tocantins, e acredito que talvez seja também, se não for a maior, é uma das maiores equipes da região norte do país. E vive o que a gente fala, método semente. Pedrão, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, por ter aceitado o convite. Uma honra ter você aqui comigo. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, tudo de bom, Diegão. Hoje realmente eu entrei no mercado lá com você, aprendi muito, aprendi o método. Venda é planejamento, é estratégia e tem um método de ser feito. E se entrar só para fazer, não daria certo. Hoje eu já sou sócio aqui da empresa também. Irmão! Parabéns, cara! Parabéns! Obrigado. Mais no coração. Você podia ter me falado isso antes, para me colocar na apresentação. Hoje já consegui a sociedade aqui, diretor de operação e sócio de uma parte já da empresa também. Meu irmão, vamos ao sucesso. Meu coração já estava alegre em saber dos resultados que você tem tido e de tudo que você tem construído.
né? E olhando lá para trás, a gente começar do zero e chegar onde você chegou, me alegra ainda mais agora saber que você está nesse nível de sociedade, que era algo que você buscava. Então, você merece, cara, você merece. Mas, Pedro, já deixa eu começar te perguntando, você chegaria aonde você chegou hoje, sócio de uma grande empresa? Nós estamos em junho, nós estamos em junho. Quanto que vocês venderam aí até o momento, em VGV? Neste ano a gente já está na casa dos 70 milhões. 70 milhões. Ou seja, você representa 1% dos corretores a nível Brasil. Você faz parte desses 1%. Ou seja, você é um raro, certo? Se não fosse a semente, que são os métodos que a gente aprendeu lá atrás, porque tudo começa na semente e no solo fértil que você plantou lá atrás. Se não fosse método, processo, você estaria onde você está hoje? Não estaria, eu só queria agregar uma única coisa também. Além do solo fértil, da plantação e do cuidado, você tem que plantar a semente certa. Não é qualquer semente que você joga. Não tem como você plantar, jogar uma semente de banana e querer colher maçã. Então, assim, tudo realmente vem daquele método. Amém, meu irmão. É isso. Sem processo não vai. Vai, Pedro. Vai não. Venda, processo, metodologia e estratégia. Não tem outra coisa. Maravilha. E vamos começar falando aqui da semente. Até o método, Pedro. Aquele método de lá atrás, certo? Eu transformei ele em um nome. Semente. Que é sabedoria, estratégia, mentalidade, excelência, negócios, técnica e execução. É coisa de Deus ou não, Pedro? É coisa de Deus, ficou muito bom aí mesmo, viu? Ficou certinho, cada letra com sua referência. E é tudo que a gente executa, desde lá de trás. Então, eu não sei se você se lembra, a gente trabalhou 3 anos juntos? Foi 2 anos e meio, 3 anos. É. Quase 3 anos. Ok. Você lembra que a primeira coisa que a gente começa trabalhando e falando é sobre sabedoria? Sabedoria e mentalidade. Ok, então vamos lá. Primeiro ponto, sabedoria. Você, uma coisa assim, você tinha que já fugia, a turma sua, só você foi o que mais prosperou. Disparado. Da turma sua. Você foi o que mais prosperou. E você tinha algo que era um diferencial, que era disciplina. Você fazia o que tinha que ser feito, mesmo quando você duvidava. Eu lembro disso. Às vezes você ficava meio assim, só que você ia lá e fazia. Você era um cara extremamente disciplinado, e é até hoje, certo? Dentro do quesito, sabedoria, que eu batia muito na questão da espiritualidade, batia muito na questão que você já era um bom leitor, mas da gente pegar isso e impulsionar ainda mais. Batia muito na questão do corpo, de cuidar do corpo, da tríade. Corpo, mente e espírito. Isso. Dentro do quesito espiritualidade, sabedoria, perdão, não espiritualidade, sabedoria. O que no método agregou para você, para que você tivesse o resultado que você tem hoje e teve lá na época? Vender 2 milhões no primeiro mês não é para todo mundo. Na minha opinião, sabedoria é aquela pessoa que ela aprende com os erros dos outros e já trilha o caminho. Porque é aquele negócio, sucesso deixa rastro. Então, assim, é muito melhor você seguir do que você querer criar um novo. Então, a sabedoria que eu tive foi exatamente, como eu nunca tinha vendido nada, nunca no aluguel onde eu trabalhava, não tinha que vender, nunca tinha vendido uma balinha. Então, eu tinha que aprender com os outros e não seguir quem estava dando errado. Então, o que eu fiz foi seguir um exemplo e aprender com os erros daquela pessoa para poder ir melhorando. Que no caso foi com você. Pedro, e o que fazia, eu fico até um pouco curioso, você falando aí, aprender com quem está fazendo e tem o resultado.
Mas o que fazia dentro de você, que eu lembro que você às vezes ficava meio desconfiado, mesmo às vezes não acreditando naquilo que estava sendo passado, ir lá e fazer, mesmo desconfiando. O que fazia você fazer isso? Porque poucos fazem. Mas é justamente essa. Aí tem aquela frase que está hoje muito dita aí pelo Jorge, pessoal. Criança faz o que quer, adulto faz o que é necessário. Então, cara, já que eu entrei de cabeça nessa profissão, como você falou, eu recusei um carro de gerente de aluguel, e tinha que dar certo. Não tinha plano B, não tinha outro. Então, tinha que dar certo. Então, eu falei, cara, eu vou fazer tudo o que falar até eu ter um resultado para depois que eu tiver isso, eu poder questionar alguma coisa. Mas até lá, eu vou fazer tudo. Maravilha, meu irmão. E no primeiro mês deu certo. Você foi lá e vendeu 2 milhões. Graças a Deus. Você conhece outra aí em Palmas que vendeu 2 milhões no primeiro mês? Não, pelo menos que passou pelas minhas equipes também é bem difícil, a não ser que foi ali, muito pessoal. Eu tenho um corretor aqui que, se fosse falar, foi, mas assim, o processo foi maior, porque foi na época do lançamento ali do Lux, ele realmente estava no plantão lá do shopping, apareceu, mas demoramos 45, 60 dias para fechar. Então, assim, mas é uma coisa bem difícil mesmo. Maravilha, meu irmão. Indo nesse encontro, né, do que a gente está falando, a gente acaba, dentro da parte de sabedoria, falando também de estratégia. Falando de estratégia. Por exemplo, você falou de ambiente. Porque você falou que, além do solo fértil, também a semente certa. Isso tem a ver com o ambiente. Solo e semente certa tem a ver com o ambiente, né? E eu batia muito nisso também. Pedro, nós temos que estar conectar com as pessoas certas, nós temos que estar com... Eu lembro que naquele momento ali acabou conectando com você algumas pessoas, você vai lembrar, que não era as pessoas certas de conectar. E no início eu comecei a falar com você indiretamente, depois eu já falei mais direto, falando nome, citando nome, e aí você começou a perceber isso e começou a se distanciar e mudar e se conectar com quem tinha mais perfil. Então, falando, Pedro, de ambiente, porque para mim a parte da estratégia de um corretor de imóveis é ambiente. A parte principal. Assim, qual que é a parte principal? O corretor hoje está muito focado em Pedro, me dá mais lead. Pedro, cadê o lead novo? Mas o cara, Pedro, não quer ir lá na escola de tênis, matricular na escola de tênis. Pedrão, eu fechei um negócio hoje de 7 milhões. 7. Cara, sabe qual foi a jornada? Menos de 30 dias. 30 dias iria dar no dia 23 de junho. Então, foi menos de 30 dias. 15 dias. Sabe quem captou esse negócio para mim? O cara que cuida da quadra, das quadras de tênis do meu condomínio. Esse cara é um semi-analfabeto. Esse cara vai ganhar uma 7 milhões. Ele vai ganhar uma moto bis segunda-feira e amarrada num laço. Ele vai parar de andar de ônibus. Que Pedro foi esse cara, mano. Mas se não fosse o tênis, eu teria feito esse negócio? Nunca. Só que o corretor, você que tá assistindo, ô Pedro, bate no seu corretor, mas bate mesmo, igual o professor batia, com aqueles negocinhos de aquela régua de madeira. A hora que fala assim, novo lead, dá na lata. E lead novo, rapaz. Vai pra rua, vai sentar no France Café, vai no melhor restaurante, vai no Coco Bambu, vai jogar tênis, vai jogar beach tênis. Pedro, me fala do método. O que essa parte de estratégia de ambiente, ela te ajudou e te ajuda para você ser esse cara sensacional que você é hoje? Principalmente ali, o que eu segui foi justamente isso. Eu saí ali, não estava com bem condições, depois entrei na principal escola de tênis aqui da cidade, fui lá fazer, fiz a inscrição da ADD, que é o clube que você está lá, você está jogando ali, do lado tem um juiz, do lado tem um policial federal, do outro lado está o maior produtor de soja.
e tá todo mundo naquele ambiente sem escudo, tá todo mundo ali só para jogar e conversar. E ali, querendo ou não, toda hora surge negócio. Igual você falou, o Marcelinho aqui também já me trouxe negócios, que é o cuidador da quadra também que tinha lá. Então, assim, é a ambiência e justamente eu falo, você tem que ser educado com todo mundo. Se você não fosse educado, se você não cumprimentasse, é assim mesmo. O cara que vai ganhar bis nunca teria trago o negócio. Maravilha, meu irmão. Então, esses dias você fez negócio com o Marcelinho? Não, foi ano passado, já tem um tempo. Mas eu converso com ele até hoje. Ele tem um projeto social de beach tennis ali. Sempre que ele vai fazer algum evento, eu ajudo também um pouco. É super gente boa. Me fala um pouco mais, Pedro. Explora um pouco mais para mim sobre essa questão do ambiente. O quanto isso, vamos falar em quantitativo, o quanto essa mudança de mentalidade para estar nos ambientes corretos, que eu fiquei, você tocando aí no Marcelinho, para quem está assistindo, o Marcelinho, ele era o diretor de tênis da ABB. A ABB é o clube de tênis em Palmas, Tocantins, onde estão os principais tenistas. Se a gente for falar em renda média ali, nós vamos falar de 50 mil mais, tá? Não tem esse estudo, mas dá 50 mil mais. Não tem ninguém frequentando lá que ganha menos do que, sei lá, 15 mil por mês. E ela foi o primeiro aí comigo para a ABB, e é o cara que servia todo mundo, e todo mundo apaixonou nele na primeira semana. Então, me fala mais, Pedro, em quantitativo, o quanto isso, o ambiente, não só o tênis, mas de um modo geral, ele influencia nos resultados que você tem hoje. Jack, você começou a live, inclusive, falando que o corretor tem que vender todos os meses, que tudo isso aí. E, para mim, o principal ponto está justamente esse. Você vê que o ambiente fica contaminado quando o corretor não vende. Você não pode estar do lado de pessoas acomodadas que estão há 3, 6 meses, 1 ano sem vender. Cara, aquilo ali intoxica o ambiente. A pessoa acha que aquilo é normal. E é igual, só, cara, isso não é normal. É normal para quem vem aqui para falar que está saindo de casa, que está esperando, não é vender, é sofrer uma venda em algum plantão, alguma coisa. Então, assim, a ambiência é aquilo, a média das 5 pessoas que você convive, é totalmente verdadeiro. Se é a pessoa mais inteligente na mesa, vai procurar outra que você está no lugar errado. Então, assim, são essas coisas que trazem ali a questão da ambiência. E você se conecta com o que você está vivendo. Se você está vivendo com pessoa negativa, você fica negativo. Se você está vivendo com pessoa que acha normal você não vender, você vai ficar sem vender também e vai achar que isso é normal. O que não é. É isso. Olha só. Não vende. Aí eu vou perguntar para o corretor. Vamos perguntar para esse corretor. Ele acorda mais cedo? Ele vai lá, acorda mais cedo que a média, tá? A média acorda 7 da manhã, às vezes 8. Entende? Ah, eu preciso dormir bem. Ok, é só você dormir mais cedo. Você precisa dormir 7 horas por dia? Você precisa dormir 8 horas que seja? Dorme mais cedo. Acorda 5 da manhã, 5h30. Faz seu devocional, vai cuidar da sua espiritualidade. Vai fazer um exercício físico, você cuidou do corpo. Faz 30 minutos de leitura. No final do mês, você terminou de ler um livro. No final do ano, você representa 1% da população brasileira que lê pelo menos 10 livros por ano. Você treina, você faz um esporte de competitividade. Você está vendo aí o Pedro falar que faz negócio através do tênis, né? Mudou de mentalidade através dos ambientes certos que ele começava a frequentar. Vou entrar na corrida agora também. Na corrida, olha aí. Vou entrar, não entrei ainda não, mas vou entrar. Como que o trabalho de mentalidade que a gente faz no método, Pedro, ele te fez sair do modo comum e entrar no modo Pedro 100% todos os dias? Principalmente tirar na zona de conforto. Eu estava bem numa zona de conforto, travado ali, não queria sair. Eu estava meio estagnado na leitura. Hoje, por exemplo, já estou finalizando o 7º livro desse ano. Antes eu já tinha travado também um pouco. Esporte, exercício, eu estava no 0. Então, assim, ajusta na mentalidade de que você foi feito para prosperar. Você não foi feito para ficar parado e nem o corpo ficar parado. A gente tem que cuidar da tríade principal. Então, essa foi a principal coisa que a mudança trouxe para a gente, trouxe para mim, no caso, dessa mentalidade. Foi justamente isso, de que a gente está aqui para viver e viver bem. E não viver para pagar a conta.
Viveu extraordinário. Isso. Maravilha, meu irmão, maravilha. Você é um cara serve, muito serve, muito. Lembro desde o início, sempre esteve disposto a servir. E no método, uma coisa que eu deixo bem claro, a gente estava até falando para sua esposa agora há pouco, que vai começar como corretora, começou como corretora, eu faço as pessoas entenderem que o negócio é sobre servir. Corretor de imóveis, ele vende serviço, e serviço é servir. Como que esse princípio, Pedro, ele te ajudou a fazer você encantar os clientes, como, por exemplo, você encantou as pessoas na ABB? Uma coisa que eu fazia muito e faço até hoje, eu varria ao lado do adversário. E eu lembro de eu bater nisso com você, Pedrão, uma coisa que a gente faz que é um over-delivery, é porque quem não entende aí de tênis, cada um varre o seu lado da quadra, depois que termina de jogar. Eu fazia questão de varrer o lado do adversário. Para quê? Para ser servo. Para mostrar para as pessoas que eu estou disposto a servir. Então, Pedro, como que essa questão de você encantar as pessoas, encantar os seus clientes, através do método de servir cada vez mais, ele tem te ajudado e ele te ajudou lá atrás? Bom, principalmente a gente está na Terra para poder servir e os líderes não são os que mandam, não são os que fazem alguma coisa, principalmente são os que mais servem aos outros. O pessoal acha que gerente, ou sócio, CEO de uma empresa, ele é a pessoa que mais serve, ele é o que está servindo todo mundo o tempo inteiro. E, além disso, a gente precisa servir para poder ter uma resposta. No relacionamento com o cliente, a venda é um relacionamento, é um processo. O pior problema que existe é justamente você querer empurrar e fazer aquela venda todo jeito. Se vai vender bem quem? Quem se relacionar com o cliente, quem quiser entender. É entender para poder atender aquela pessoa. Então, assim, você tem que estar ali disponível. Eu vivo brigando com o corretor quando eu entro no atendimento, que aí ele está ali, ele trouxe o cliente, mas ele vai... Eu vou fazer a apresentação e começo a mexer no celular, falo, meu amigo, na hora que você está com o cliente é 100% focado naquilo, é escuta ativa total. Por quê? Porque você está lá para poder servir ao cara. É uma coisa que ele fala, às vezes você fecha o negócio. Eu lembro disso, eu falar que vendeu um apartamento por conta do cachorro. Porque o cachorro entrou e falou, esse daqui tem uma energia boa, e foi um apartamento de 2 milhões, se eu não me engano. Então, assim, ele não teria percebido isso, não teria treinado a pessoa se ele não tivesse entendido, compreendido, servido a pessoa e ter visto que aquilo era importante para ela. Se você não tiver servido, você não vai prestar atenção nesses pontos. Pedrão, você lembra que eu falava uma coisa que eu falava muito contigo, na questão de negociação do atendimento, é que a gente não podia, de forma alguma, deixar o cliente dominar o atendimento. Porque quem estava atendendo era a gente. É como se a gente for no médico e a gente consultar o médico. E não o contrário, né? Então, eu batia muito nisso contigo. E como você tinha vindo do aluguel, eu percebi ali nos primeiros atendimentos que você acabava, inclusive, deixando o cliente, que é normal, você estava começando, deixava o cliente, às vezes, dominar o atendimento, a negociação. E depois fui trabalhando isso contigo, né? De você dominar o atendimento e sair do improviso, né? Ser o verdadeiro dono do negócio. Como que o método que eu apliquei contigo, Pedro, nas mentorias que a gente tinha, ele te ajudou a sair de ser dominado para o dominante no atendimento e no negócio? Principalmente foi através de entender mais sobre relacionamentos interpessoais, entender mais sobre o ser humano, a pessoa humana, compreender ali e colocar na cabeça somente isso. Eu lembro claramente dessas frases. Ou se você está doente, vai no médico. Se você está precisando... Então, quem tem um problema, não é a gente que está com problema. Quem tem um problema é a pessoa. A gente está aqui para ajudar ela a resolver o problema. Ou, claramente, também a questão da agenda. Cara, você não vai morrer. Hoje eu me pego falando a mesma coisa do corretor. Meu amigo,
dá para largar esse celular aí. Ah, mas é um cliente. Cara, não vai ser 20 minutos, não vai ser uma hora que vai te fazer perder a venda. Se você perder a venda por conta disso, porque você não trabalhou direito. Ou seja, você não conseguiu conduzir o cliente a ele entender que então você tem que saber, lógico, você não pode extrapolar, mas você tem que conseguir conduzir. O melhor vendedor é aquele que conduz, e não deixa ser conduzido. Isso principalmente através de pergunta escutativa, que é para você poder chegar na necessidade real dele. Pedrão, você lembra da gente falando, e aí já era mais no do meio ali para o fim da mentoria, porque o processo inicial, eu sou enjoado com mudança de mentalidade, com espiritualidade e tudo mais. E a pessoa entra achando que eu já vou falar de venda, falar de negócio, e aí eu passo ali alguns dias batendo só em cima de mudança de mentalidade e tudo mais. Mas aí chega ali do meio para o fim, a gente vem para alguma parte, para as partes mais técnicas. E aí eu batia muito na questão da expressão corporal, bati muito nisso contigo, da técnica rapport. Às vezes era até enjoado contigo, né Pedro? Nessa parte. Não, mas é isso que faz a gente aprender. E aí, Pedro, como que hoje você é um cara que tem uma... Até a gente se viu aí em Palmas esses dias, naquele evento que eu tive aí palestrando, e eu percebi, assim, a gente conversou pouco, mas no pouco que eu conversei contigo, só da gente se cumprimentar e de eu conversar contigo, eu vi ali um outro Pedro, em expressão corporal, a forma de olhar, a forma de cumprimentar. Hoje aqui conversando contigo, como que o método que eu mentorei você lá atrás, sobre técnica rapport, sobre expressão corporal, tanto a expressão corporal verbal e não verbal, ela te ajudou, Pedro, para você ser esse cara que você é hoje? Em tudo, não tenho o que dizer, porque eu também aprendi bastante no você tem que ser para depois ser ter. Você não tem primeiro para depois ser. E isso é o que muda todo o seu ambiente, como que as pessoas vão te ver, como que influencia em tudo, desde a energia básica até como que a pessoa. Então, eu gosto desde o cumprimento, desde tudo. Então, assim, isso daí mudou total. Quem entende isso, quem se adapta ali e faz o negócio, muda. Você tem até mais confiança. Eu lembro que da primeira vez você falou sobre, antes de entrar no atendimento, fazer as poses de poder e tal. Gente, parece muito ridículo. É na hora, quem faz um negócio desse tá doido, não parece piada. E funciona, não dá para fazer. Antes da ligação, você ri. Eu falo isso aqui, o pessoal ainda acha também. Gente, certo, se vocês botassem fé, vocês vão ver como as coisas mudam. Ei, Pedrão, você não sabe quanto que o meu coração se alegra, cara. É um cara que eu sempre gostei muito, além do negócio, né? Eu criei uma identificação, assim, muito grande contigo. Meu coração me alegra muito ver você hoje com esse posicionamento, com essa... Independente de vender 70 milhões, porque isso, na verdade, cara, a gente olha assim, a gente fica olhando muito para isso, né? Para o VGV, para a venda, para o contrato, cara, mas o bom mesmo é o processo. E a mudança que a gente traz para os corretores, para as famílias, né? Sim, cara, para as pessoas, sabe? A transformação que a gente faz para o mundo. E a transformação que a gente faz para o mundo, ela acontece na gente, né? O que a gente muda, o mundo todo muda à nossa volta. Então, parabéns, meu irmão. Execução é algo que é sinônimo de Pedro. Pedro Henrique é um cara que sempre foi executor, é um cara que vamos planejar, planejava redondinho, vamos fazer agenda, batia muito, né, Pedro? Bati e bato. Hoje eu tenho uma mentoria para dar, daqui a pouco, das 19. Olha só, Pedro, eu coloco, você lembra, né? Vamos fazer recrutamento. Coloca aí num feriado. De final de semana. Se não vier, não quer. Aqui. Pedro, É o primeiro teste, eu já falo isso aqui também. Nossa, bota lá, ele tá ocupado. Não, pode esperar, vai demorar 1 hora. Não, se ele for embora, é porque não quer, velho. Pedro, eu meto a mentoria aqui sexta-feira, 19 horas, termina às 23.
E, cara, é assim que você mesmo vai se testar. E a mentoria é a pessoa que paga. Então, se ela não participar, é o dinheiro dela. Eu vou estar aqui para dar o conteúdo. Então, assim, cara, execução. Você foi um cara que sempre foi um executor e que eu fui desenvolvendo isso ainda mais contigo. O planejamento ali que na época a gente fazia dentro do Trello, planejamentozinho. Uso até hoje. Até hoje. A agenda, não começar a semana sem ter agenda redondinha e que, infelizmente, cara, a grande maioria dos corretores não faz. Como que isso te ajudou, Pedro, para que você vendesse todos os meses? Você nunca ficou um mês sequer sem vender, sempre vendeu todos os meses, de forma previsível, porque a gente olhava lá para o funil e via qual que era a conversão, qual que era o ticket médio que tinha que atender para chegar naquele resultado. Como que essa parte de planejamento e execução desse planejamento da rotina, ele te ajudou para que você fosse esse cara que está aí com 5 anos de mercado? 5 anos, exatamente. Em julho. 5 anos de mercado e vende todos os meses com previsibilidade que poucos fazem. Quem não tem agenda, vira a agenda dos outros. Se você não ocupa a sua agenda, se você não fala que você vai fazer alguma coisa, alguém vai aparecer com alguma coisa para você poder fazer. Aquele negócio. Você fica em casa, se tiver à toa, a mulher vai te arrumar alguma coisa para fazer. Se estiver na empresa, se estiver à toa, o pessoal vai lá e fala, vamos comigo ali numa captação. Não, vamos ali tomar um cafezinho. Cara, é rotina, disciplina e agenda. Então, assim, o que você tem que fazer? Cara, eu quero atingir 500 mil, 1 milhão em venda. Você já mapeou quanto que você precisa de ligar por dia? Quantas ligações você faz? Até hoje eu pergunto aqui, e não vou falar ninguém também, porque vai que tem um ou outro que faz, mas hoje aqui dentro do Imobiliário Total a gente tem 110 corretores. Dentro da minha equipe eu tenho 30. E não, se eu perguntar ali para todo um ou dois vai ter os números de falar, cara, eu faço 50 ligações por dia, eu fiz tantas ligações, tantas pessoas me atenderam, tantas... Como é que você vai fazer o processo sem ter isso daí certo? Então, primeira coisa, eu separo por blocos. Hoje é o jeito que eu faço. Cara, se eu vou ligar, eu falo para todo mundo. Você vai ligar, tira 1 ou 2 horas do dia, é ligação. Não é ligar e mandar WhatsApp. Não, é ligar. Lista, tá próximo. Depois você separa meia hora, 1 hora para poder fazer. Então, assim, dividir a agenda em blocos também, porque se você colocar, vou passar 4 horas, você não passa 4 horas fazendo a mesma coisa, não tem jeito. Então, é dividir seu dia e estar com os conteúdos. Você tem que saber qual dia que você tem. Casos surgem que você tem que ir com o cliente, vai. Mas a gente que é gestor, que já viu, todo cliente é daquele cliente que estava viajando, esse cliente só pode nessa hora. É porque o corretor não posicionou, não falou para ele, cara, eu estou com minha agenda bloqueada, eu não posso nesse horário por causa de já tem um outro atendimento, outra coisa. Não, ele larga tudo e vai atender na hora. E é aí que ele fecha. Então, assim, essa rotina, essa disciplina. Pedrão, deixa eu te falar um negócio. Você ainda não encontrou aí em Palmas alguém que vendeu no primeiro mês 2 milhões. Você vendeu 2 milhões. E detalhe, em um momento que o mercado ele estava começando a reagir, não era o momento do mercado. Olha só, como que foi para você sair da alocação, a hora que você alcançou esse resultado, e 2 milhões com uma cobertura incluso. Foi uma cobertura e um lote em um condomínio fechado de alto padrão aí, eu lembro como se fosse hoje. A cobertura foi a primeira ainda. Eu não conheço ninguém que fez a primeira vez uma cobertura. Então, uma cobertura, mais de 2 milhões no primeiro mês. Como que foi para você sair da locação e alcançar esse resultado? Olha lá atrás, dentro do coração, você me fala. Foi meio que achar um caminho, igual quando você me perguntou o que era, o que queria. Foi que eu lembro que eu falei no vídeo, cara, a CLT, o próprio aluguel lá, tem um variável, mas é pequeno, a gente tem uma previsão bem menor que isso ali. Então, você tinha que fazer seu som caber dentro daquilo que estava ali. Enquanto esse daí foi na hora que eu falei, cara, não, eu fiz foi atrasar. Parei e caí matando, estudando. É isso tudo, cara. Se eu tivesse feito isso minha vida inteira, pode ter certeza que o Henrique, a primeira coisa que ele vai ver vai ser oratório e vendas. Ele vai conhecer isso daí de cabo a rabo também. Sobre o método,
tá? Porque eu acredito, assim como você mesmo me afirmou, que se não tivesse método, não tivesse processo, é muito provável não tinha esse resultado. Sobre o método, qual foi o diferencial do método que fez para que isso acontecesse tão rápido? O principal diferencial, se você olhar para trás assim, de tudo que a gente abordava ali, de tudo que a gente fez junto, qual foi o principal diferencial? Eu acho que a maioria das pessoas vai acreditar que foi algum tipo de técnica, alguma coisa assim, mas não, eu diria que foi a virada de chave da mentalidade. Essa daí, igual você falou, você passa lá, tem muita gente que odiava, realmente, você passar aquele primeiro... Mas é ali que você destrava mesmo, foi ali que virou a chave. Então, o principal foi ali na parte de mentalidade, na parte inicial. Batendo em cima de mentalidade. Isso. E dentro dessa parte de mentalidade, Pedro, qual seria a principal chave? Se olhando para trás assim, analisa bem. Qual que seria a principal chave? Porque ali a gente bate em muita coisa. Mas a principal, que você fala assim, cara, se eu não tivesse aplicado isso, não tinha acontecido. Ter fé, acreditar e visualizar já aquilo. Visualizar que já Visualizar que já é seu e uma fé, uma certeza de que se alguém faz, por que você não faz? Dá para fazer e fazer até melhor. Amém, meu irmão. Amém. Amém. Pedro, o pessoal que está assistindo, gente, esse cara aqui é um cara que saiu assim, do zero não, mas quase zero. Por quê? Porque era um cara que nunca tinha vendido. Ele era um cara assim com um perfil mais administrativo, certo, Pedro? Totalmente, nunca tinha vendido uma balinha na minha vida. Totalmente administrativo, nunca tinha vendido nada. Mas que tinha uma chama dentro dele, aí detalhe, gente, venda não é dom, venda é processo, venda é aprender o processo. Tá aqui o cara que só agora, em 6 meses, já vendeu 70 milhões, 5 anos de mercado. No primeiro mês da minha mentoria, vendeu mais de 2 milhões, uma cobertura. Tá aqui a prova viva. É isso que nós temos que fazer, Pedro, mudar o mundo, transformar o mundo. Qual que é o nosso mundo? Mercado imobiliário, através de cases como o Pedro. Já falei aqui com o Estevão, que era um hortifruti também, um improvável, 20 anos de idade. Maurício Tchenko também, outro. Né? Diego Burjac, tinha acabado de perder a mãe, cara, com câncer. Também já vendeu no primeiro mês. Todas essas pessoas que eu estou falando são pessoas que venderam no primeiro mês. Não tem como um corretor entrou, fez o processo, vende no primeiro mês. Ah, é normal o corretor ficar 3 meses sem vender quando ele começa. Não é normal. Daqui 15 anos de mercado, 13 anos formando corretor. Não é normal. Vende no primeiro mês, sim. Eu vendi na minha primeira semana. O Pedro vendeu 2 milhões no primeiro mês. Hoje é um líder. Daqui para influenciar você que está aí assistindo a não desistir, a entender que o seu problema é método, é processo. Pedro, líder e um cara que representa 1% dos corretores a nível Brasil. O que você falaria, Pedro, hoje, o corretor que está pensando em desistir, que tem um monte, pensando em desistir porque não está vendendo, porque já passou 6 meses. Tem corretor que eu sei que já tem 9 meses e não emplacou a primeira venda. O que você fala, Pedro, para esse corretor? Qual o conselho que você dá para esse corretor que está pensando em desistir antes dele aplicar o método? Vamos aplicar o método primeiro, vamos aplicar processo. Aí depois sim, se você aí você não vai vender. Mas se você fizer, vai vender. O que você pode falar, Pedro? Dá um conselho para esse corretor que está pensando em desistir. Já ia falar para ele desistir logo. Se ele não for mudar, se ele não quiser, desiste, meu amigo. Se você for ficar só sentado, quiser ficar na condicionado, Instagram vende, mas você quer só ficar tirando fotinha ali e tal, não coloca comida dentro de casa. Então, assim, se o cara está aí, mas ele não estiver disposto a mudar, disposto a querer fazer, desiste, que é melhor pegar uma CLT que você tem alguma coisa garantida. Agora, se o corretor quer,
Cara, entra, estuda e faz o que eu fiz lá no começo, mesmo sem querer, mesmo duvidando, pega e faz, segue alguém que já trouxe resultados, segue alguém que já deixou um rastro ali, que está querendo te guiar pelo caminho, faz, depois se tiver resultado, você questiona. Eu falo que a gente passa script de ligação, o cara que nunca fez nada, nunca vendeu, olha e fala, mas eu acho que desse jeito aqui não tá bom. Meu amigo, você não fez nada, então testa primeiro, se você testar realmente, passar ali 30 dias e não tiver nada, aí sim a gente vai questionar e ver o que pode mudar, mas até lá, escuta, faz e tem disciplina e rotina que você vai conseguir fazer. Ouviu, corretor de imóveis? Você ouviu, corretor que está aí assistindo a gente? Ouviu aqui a prova viva? Você ainda tem dúvida que dá para sair do zero a 70 milhões em 6 meses aqui, o Pedro Henrique? Hoje sócio de uma das maiores imobiliárias da região norte do país, se não for a maior? Você ouviu? Faça igual o Pedro. Aplique métodos. Processo. Sem método, sem processo, não vai vender. Mas com método, com processo, aí eu falo para você, ó, igual eu fazia com o Pedro, lá no início. Gente, aplica o que eu estou falando. Se não apagar, se não vender, eu te pago. Lembra, Pedro? Faz ligação, se não der, passa. Ó, só vai lá e faz isso, faz aquilo, faz isso aqui. Mesmo que você duvide, acredita em mim, faz o que eu estou falando. Se você não vender, eu te pago. Fiz isso a vida inteira, mas está aí a prova, está aí o cara. Não duvide, corretor de imóvel, não desiste. Só aplica o método. Mas se você não quer aplicar método, se você não quer aprender, igual o Pedro falou aí, ó, não quer colar com quem já fez e aplicar método, então desiste. Aí sai logo, vai fazer outra coisa. Vai trabalhar na CLT, vai fazer um Uber, nada contra o Uber, mas vai fazer um Uber. Aí não vai dar certo. Gente, toda semana um novo episódio com o intuito de transformar vidas, com o intuito de que trazer pessoas iguais ao Pedro, que teve a vida transformada no mercado imobiliário, que hoje é um cara de sucesso, alcançou aí o principal resultado do Pedro, chama-se Henrique. Esse é o principal resultado. E eu falava, Pedro, faz um filho. Pedro, faz logo um filho. E você vai ver o que é um homem ter sucesso de verdade. Fico muito feliz em ver o Pedro prosperando, alcançando o topo do mercado, dono de uma imobiliária grande, vendendo 70 milhões em 5 meses. Vai passar aí 150 milhões, 200 milhões, se Deus quiser. Bateu os 200 ou mais, Pedro, esse ano? Ano passado, no geral do imobiliário, bateu 70 mais da minha equipe, mas esse ano eu bato pelo menos 170 milhões. Amém. Na geral da imobiliária vai de 300. Em toda semana, um episódio como esse, para encorajar você, corretor de imóveis, a ser 1% dos corretores do mercado, de uma forma muito simples, aplicando método. Aplicando método, que a regra é clara. O corretor que aplica método, que faz o processo, ele vira um corretor colheitadeira. Quem é o corretor colheitadeira? Escolhe o solo fértil, planta a semente certa, cuida da plantação e colhe os melhores frutos do mercado. Aí você, ó, que assistiu isso daí e teve a virada de chave, curte esse vídeo, comenta o que mais te marcou na história do Pedro Henrique, esse cara que tá aí, ó. Segue o Pedro Henrique. Qual que é o seu Instagram, Pedro? @ph.boliveira. @ph.boliveira. Segue o Pedro Henrique, acompanha lá o trabalho dele, vê os resultados reais que esse cara tem, esse fenômeno do mercado imobiliário, e comenta aqui, ó, o que mais te marcou na história do Pedro. E aproveita e faz o seguinte, tem muito corretor precisando. Compartilha com aquele corretor que precisa se despertar, que precisa virar a chave e acreditar que com o método dá certo. Muito obrigado, Pedro, por você ter participado. Que Deus continue abençoando a sua vida.
Com Deus, Diogão. Vai lá, qualquer coisa que precisar, estamos aí. E podem fazer aí que vai dar certo, gente. Até mais. Tamo junto, meu irmão. Lembrando, quem planta certo, colhe com força, todos os meses e com previsibilidade. Nos vemos no próximo episódio do Corretor Colheitadeira. Um abraço.